Conforme consta nos registros históricos do município, Palestina foi fundada pelo espanhol Valentim Álvares, em 1º de abril de 1922, quando na casa de Egídio Zácaro, na fazenda Piau, ficou resolvido a constituição de um patrimônio sob a denominação de São João da Palestina. O município de Palestina do Pará está situado na região sudeste do estado do Pará, às margens do rio Araguaia. Foi criado pela Lei nº 5.689, de 13 de dezembro de 1991, publicada no Diário Oficial número 27.122 de 20 de dezembro de 1991, com área desmembrada do município de Brejo Grande do Araguaia. Uma mata, toda inundada de mata, de fruta de todo tipo, e madeira, babaçu, e uma vivência natural, se tu quisesse. Mas tinha vila, tinha algum morador já quando tinha... Não, quando eu cheguei já tinha, eu estava com 6 anos. 8 anos eu cheguei aqui, já tinha começado. Eu cheguei aqui, tinha 86 casas, barraca de palha. Só tinha uma casa coberta com telha, era do meu pai. Essa bem daqui eu tenho um apêndice dele, mas não era ela era mais para cá um pouco. Só tinha ela que tinha coberta com telha. Mas tudo era casa de palha. Eu cheguei aqui em Palestina dia 13 de janeiro, que agora 13 de janeiro desse mês fez 50 anos. Eu cheguei aqui em 1975. Dia 13 de janeiro. Conta pra gente como aconteceu assim a sua chegada, como a senhora decidiu vir para o município de Palestina. Eu vim para Palestina porque me trouxeram. A minha tia-avó, irmã da minha avó, que eu conheci, vó materna e avô paterno. Então a minha avó materna, ela faleceu, eu era muito pequena. E essa minha tia-avó, que é irmã da minha avó, né, materna, ela foi passear na casa de uma neta dela, lá onde a gente morava. E tinha 9 anos, eu tinha visto ela quando eu tinha 9 anos de idade. E ela chegou lá nessa localidade e soube que eu com a minha mãe e meus filhos, que nessa época meu marido já tinha falecido, eu só estava com os filhos, e ela descobriu que nós estávamos morando lá. E ela foi lá onde nós estávamos e me chamou para eu vir para cá. Aí eu falei para ela que eu não podia vir e só vinha com uma condição. Se eu pudesse trazer meus filhos eu não deixava para trás. E aí ela disse, não, se eu vou lhe levar, seus filhos vai junto. Eu digo, eu não tenho dinheiro. Ela disse, não, eu arco com todas as despesas, mas você vai comigo. Aí eu vim com ela para cá, foi assim. Sim. Quando nós chegamos ali no entroncamento de Palestina, que já era 6 horas da tarde, num ônibus que vinha de Araguaína para Marabá. Não tinha essa estrada que agora tem aí, a gente vinha por Tocantinópolis, chegava em Imperatriz, atravessava o rio e ia para Tocantinópolis e ficava aguardando esse ônibus que vinha de Araguaína com destino a Marabá. Aí pegamos esse ônibus, chegamos 6 horas da tarde ali e ali tinha um barracão cheio de polícia, que chegando 6 horas da tarde, eles não deixavam a gente entrar para cá e nem aqui, quem estava aqui não saía a partir das 6 horas da tarde. Aí tivemos que dormir lá, só entramos no outro dia para cá. Através do meu avô, que conseguiu uma terra aqui na Palestina, que era somente Palestina, que hoje é Palestina do Pará, né? A gente veio por causa dessa terra que meu avô comprou, né? Que doou pro meu pai, né? E pro meu tio. E a gente chegou na Palestina por essa razão.
Qual foi a data assim, específica que tu chegou? Nós chegamos em 2 de julho de 1975. Nessa chegada, o que era Palestina? Palestina era uma vila pertencente ao município de São João do Araguaia. Era uma vila pequenininha, bem pequena mesmo. Ela teve início em 1900, no final da década de 50, né? Conta que foi em 1958. Mas há outros relatos que falam que Palestina surgiu antes, né? Não Palestina em si, mas a região já era ocupada por outras pessoas. Então, quando a gente chegou, ela era recém-criada, essa vila. Só que era uma vila que já estava chegando muitas pessoas para cá, muitos mesmo. Porque a história de Palestina ela está intimamente ligada com a história da colonização dessa região, né? Com a história da construção da rodovia transamazônica. E era uma época que o governo federal, né, tinha projetado para a região esse desenvolvimento, né, e explorar as matas, né, trazer desenvolvimento para cá, investir em agropecuária, investir na exploração dos minérios, e também a distribuição de terras, ocupar, né, ao lema que era terra sem homens para homens sem terra, né? Terras, trazer pessoas do sul, do nordeste para ocupar a região. E a gente chega com isso. E Palestina era bem pequenininha, porém era um lugar muito movimentado. Era até mais movimentado que hoje. Pessoas vindo de todos os lugares e ocupando, né? Havia a atração da terra, atração de garimpos, possibilidade das pessoas construírem aqui vida melhor. E é assim que nasce Palestina, é assim que eu chego em Palestina como criança, né? Dentro desse contexto. Que a Palestina não é isolada, né? Ela faz parte de um contexto maior, né? Contexto nacional, né? Estadual. Era uma vila, pequenininha, bem pequenina, pertencente ao município de São João do Araguaia. O desenvolvimento da Palestina ele foi lento e gradual, né? Foi aos poucos. As primeiras ações elas surgem não como ações próprias do município, elas surgem com organizações, né? Ou como organização de associação de moradores, sindicatos. Palestina estava tudo por construir, era um lugar sem infraestrutura, né? Tudo por fazer, não tinha posto de saúde, a escola, quando eu cheguei, ela já tinha sido construída, mas não era nenhum material permanente, não era de tijolo ainda, né? Era tudo provisório, estava tudo por fazer. E gradativamente vai se construindo, né? Pessoas se envolvem nas organizações, se constrói posto de saúde, porque não tinha atendimento à saúde, depois vem o hospital e através da associação vão se conseguindo várias construções, várias conquistas, né? Como água encanada, foi feita uma cerâmica da Associação dos Moradores que serviu para melhorar as habitações, porque antes eram a maioria casas de palha, né? E tudo isso foi luta coletiva, né? Para conseguir. E só mais tarde que Palestina vai se transformar em município. Quando já não estava mais pertencendo a São João do Araguaia, pertencia ao Brejo Grande do Araguaia, que o município vizinho, que é Brejo Grande do Araguaia, ele conseguiu a emancipação antes que Palestina. Só depois que Palestina, no ano de 1991, que ela vai conseguir essa emancipação política e passa então a ser a Palestina do Pará, né? Ela nasce como município, né? Com o primeiro prefeito, né? O Raimundo Pereira Barbosa, que assume. Antes a gente ainda ficou 4 anos sendo pertencente ao município de Brejo Grande do Araguaia. A primeira prefeita, a Maria Alves dos Santos, né? A TT.
que foi a prefeita de Brejo Grande, e ela, desde sempre, ela esteve presente nas lutas, né? Ela que ajudou na criação das associações, ela foi parteira lá, né? Ajudou na questão da saúde, veio a conquista do hospital, os investimentos também na educação, né? Criação de escolas, contratações de professores. Eu fiz parte da primeira turma que concluiu o ensino fundamental, porque antes só tinha até de primeira a quarta série. Aí só mais tarde, 1986, que a gente conseguiu a primeira turma de ensino fundamental, né? Concluía, era na época série, hoje é anos, né? Aí era a 8ª série. E eu lembro que foi feita a primeira festa de colação de grau, né? Eu tive essa honra de participar, né? Vários amigos que conseguimos fazer esse ensino lá. E era o prefeito Luiz Carlos, de São João do Araguaia. Essa ideia, ela não surgiu só depois que Brejo Grande se tornou município. Ela já existia antes, né? Havia grupos, esse próprio grupo das associações, dos sindicatos que se mobilizavam, a igreja, né? A Igreja Católica era muito presente, e outros líderes da comunidade já tinham esse interesse de tornar a Palestina um município. Não foi só depois que Brejo Grande que nasceu o desejo, não. A gente já tinha esse desejo no coração de tornar Palestina um município, porque havia a possibilidade, né, por causa da necessidade, né, de transformar Palestina, daquela vila pacata, né, numa cidade. Ela tinha condição de crescer. Então já havia esse desejo. Esse desejo ele não nasce só depois que Brejo Grande se torna município. Já havia um desejo, um grupo já de interesse, né, que houvesse a emancipação, e havia possibilidade disso acontecer. Então, vamos começar. O primeiro prefeito, o Raimundo Pereira Barbosa, né? O vice Fausto. Depois nós tivemos, eu não sei a ordem, mas eu acho que foi José Batista, que é o pai da TT, né? Ficou os 4 anos. E as conquistas, né? A energia de Palestina do Pará só chegou, né, permanente, chegou em 1994, início de 94, quando o Raimundo Barbosa ainda era prefeito. E aí essas conquistas, elas foram lentamente se conseguindo, né, através das associações, e depois com a vinda com a emancipação, aí vai se conseguindo melhorias nas escolas, melhoria nos postos de saúde, né, nas estradas, pontes, né, na zona rural, e vai melhorando a infraestrutura do município, que ainda tem muito por fazer. Quadros de esporte, né? As melhorias, elas vão acontecendo. Lentamente elas vão sendo conquistadas.